Esse texto, escrito pelo apóstolo Pedro, aqui nós aprofundamos um pouco mais o conceito que temos visto de graça. Já foi falado aqui, né, a graça é um favor imerecido que nós recebemos da parte de Deus, a graça salvadora, essa transformação de vida, a salvação que nos liberta, que nos transforma, que nos leva para um novo nível. E esse tema é muito falado nos textos de Paulo. Paulo trabalha muito a questão da graça, seja em Romanos, seja em Efésios, em vários outros textos. E no próprio Antigo Testamento nós também vemos a graça do Senhor ali presente. Mas aqui Pedro, ele vai um pouco além. Ele falando aqui a igreja da época, uma igreja que enfrentava muitas dificuldades, muita perseguição. E ele vem aqui falar que assim como eles recebiam graça, eles também deveriam ser bons mordomos, bons despenseiros, bons administradores dessa graça, uma graça que assume múltiplas formas. E como isso acontece? Quando a gente estuda a palavra no seu original, esse texto foi escrito em grego, essa palavra mordomo ou despenseiro, ou administrador, chama-se oikonomos. É a palavra oikonomos, que significa aquele que toma conta da casa. Para a gente ter uma ilustração, isso se aplicava no Antigo Testamento a José, lá na casa de Potifar. Quem aqui conhece a história de José, lembra que José ele se tornou administrador dos bens de Potifar, então ele é responsável por tudo. E aqui, Pedro aplica essa palavra para nós, para os cristãos da época e que nós trazemos para o dia de hoje, porque nós também somos cristãos, amém? Então, nós, resumidamente, o que nós entendemos? Que assim como nós recebemos graça, ao mesmo tempo que nós recebemos essa graça de Deus, a graça que tem nos transformado, que tem nos abençoado, que tem mudado a nossa vida, nós também nos tornamos administradores dessa graça, responsáveis. No termo atual, poderia ser usado encarregados dessa graça. Então ela vem para nós, é derramada na nossa vida e agora está nas nossas mãos também. Está em nós. E assim ela assume ela torna-se uma multiforme graça. Por quê? Porque a igreja do Senhor, os cristãos por todo mundo são multiformes. Amém? Nós temos homens, mulheres, adultos, crianças, jovens, brasileiros, americanos, africanos, asiáticos, cristãos espalhados pelo mundo todo, de diferentes culturas, de diferentes situações financeiras, de diferentes raças, mas todos crendo num único Salvador, que é quem? Jesus Cristo, nosso Senhor, amém? E a partir do momento que nós cremos e recebemos Ele como nosso Senhor e recebemos essa graça, nós então passamos a ser parte de tudo isso. E passamos a ser administradores também dessa graça. Isso é uma grande responsabilidade. Paulo também fala disso lá em 1 Coríntios, estende também um pouco esse tema. Mas eu achei bacana pegar esse texto de Pedro, depois a gente vai continuar lendo aqui, não feche a sua Bíblia, deixa ela aberta. Porque isso é muito sério, porque a palavra também fala para a gente que nós seremos julgados diante do trono do Senhor. Todos nós compareceremos diante do trono do Senhor um dia. E a palavra fala que seremos julgados por tudo aquilo que nós fizermos, seja bom ou seja mal. Isso torna a coisa cada vez mais séria, porque a partir do momento que eu aceito Jesus e que eu recebo essa graça, e se eu sou administrador dessa graça, o Senhor também espera que eu administre bem. Há textos, como o de Mateus 24, você não precisa abrir, mas uma das parábolas que o Senhor conta, são dos dois servos, que são deixados administrando os bens de um senhor. E ali, Jesus ele fala muito sério a respeito de como vai ser para aquele servo, como vai ser encarada a forma como aquele servo administra. E Jesus ele fala lá em Mateus 24, bem-aventurado aquele servo
que o Senhor, quando vier, achar servindo assim, servindo bem. O texto fala daquele que serve bem e daquele que serve mal. Então, quando você recebe graça, você também se torna responsável por passar adiante, por transmitir, por conduzir essa graça para outras pessoas. E é isso que eu queria falar nessa noite. Isso é algo, ao mesmo tempo, assustador, de certa forma, porque é uma responsabilidade muito grande. Mas também é maravilhoso, porque quem somos nós para sermos dignos de alguma coisa? Quem sou eu, quem é você para ser visitado por Deus? Você merece a salvação? Eu não mereço. Você merece porque Deus te deu alguma coisa? Quem somos nós? Nós não somos merecedores de nada. Quando a gente olha para nós mesmos, nós vemos como nós somos ruins, como a nossa natureza é ruim, como se nós deixarmos, se não é a ação de Deus na nossa vida, onde nós vamos parar? Eu mesmo, às vezes, eu paro e fico pensando, Senhor, se o Senhor não tivesse me resgatado, aonde eu estaria hoje? Eu acho que eu não estaria mais. Eu era um jovem cercado por... Jovem, já não era tão jovem, mas antes de aceitar Jesus, mas eu era uma pessoa cercada por espírito de morte. Tinha muito pensamento de suicídio. E eu falo isso para Deus, Senhor, se não fosse o Senhor na minha vida, talvez hoje eu já tivesse acabado com ela. Minha alma estaria no inferno. Mas o Senhor me resgatou. E o Senhor te resgatou. E o Senhor tem te resgatado a cada dia e tem feito uma obra maravilhosa na sua vida. Uma obra que só vai se completar lá em cima. E Ele tem trabalhado a cada dia, se esforçado a cada dia para que você seja uma pessoa melhor, mais parecida com Ele, agindo através de quem? Do Espírito Santo, que hoje habita em você. Você crê nisso? Você crê que Deus está transformando a sua vida? Você crê que o Senhor tem trabalhado em você? Você crê que o Senhor tem te perdoado quando você se joga? Você confessa as suas falhas diante dEle? Você tem recebido esse perdão? Você reconhece essa graça na sua vida? Então aplauda o Senhor porque Ele merece. Ele não merece? Ele não é digno? Ele é digno de todo louvor, de toda glória. Porque nós não somos dignos de nada. Mas ainda assim, Ele tem misericórdia de nós. Ele nos alcança, Ele nos levanta quando nós caímos, quando nós reconhecemos que caímos. Ele vai atrás de nós. Quem aqui já foi resgatado? Já fugiu e foi resgatado? Eu fui resgatado pelo Senhor. E Ele trabalha, e Ele insiste, e Ele não desiste. Mas todo esse trabalho que Ele faz, toda essa graça derramada, como nós falamos aqui, é algo que também se torna nossa responsabilidade. E o Espírito Santo, que a partir do momento que você aceita Jesus, entra dentro da sua vida, te capacita para ser administrador dessa graça. A palavra, no grego, nós também já vimos isso aqui, que a palavra para graça é charis. Significa favor não merecido que nós recebemos. E vários textos da Bíblia, Romanos 12, 1 Coríntios 12 ao 14, depois vocês podem ler de lição de casa, Efésios 4, vão falar de algo que o Espírito Santo nos dá, que são os chamados dons espirituais. E esses dons, a palavra no seu original, vem justamente de charis, graça, são os chamados carismas, ou seja, na sua tradução literal, seriam presentes vindos da graça. É como se a palavra nos compara a noivas do Cordeiro, é como se fôssemos as noivas, a igreja sendo a noiva, a esposa do Cordeiro, e recebendo presentes do seu noivo, presentes que adornam essa noiva. Que mulher aqui não gosta de receber presente do marido? Não é? Tem alguma que não gosta aqui? Não, né? Tem umas que recebem um iPhone, tem umas que recebem um sapato da Estileto, tem umas que recebem uma caixa de bombom da Copenhague,
Tem outras que é um bom sonho de valsa, uma serenata do amor. Tem umas que é só um beijinho, um abraço, uma florzinha colhida no meio do caminho. Mas são presentes. Presentes do marido para a sua esposa, do noivo para a noiva. E quando você dá um presente, o que você espera da pessoa que recebe o presente? Que ela use o presente. E Deus, Ele derrama presentes para a sua igreja. Ele derrama graça e junto com essa graça, dons, capacitação para que ela cresça, para que ela se desenvolva e para que ela alcance muitos outros para a glória do Senhor. Para que ela se expanda, para que o corpo cresça firme, forte, para que mais e mais membros sejam agregados a esse corpo. E assim a gente vê a multiforme graça de Deus atuando de uma maneira linda, de uma maneira diferente, porque nenhum de nós é igual, todos nós temos aí características próprias, histórias de vida própria, experiências próprias, mas que Deus usa de uma maneira espetacular, de uma maneira sobrenatural, com o seu poder, com a sua graça, liberando esses dons e nos fazendo participantes da sua obra. Isso é maravilhoso, porque Ele é dono de todo poder, e Ele não precisaria disso, mas Ele quer. Quando você vê na palavra, você vê que Deus, desde o início, Ele queria se relacionar com o homem. E Ele deseja se relacionar conosco e nos chama para sermos participantes, cooperadores da sua obra, membros da família de Deus, co-herdeiros com Cristo. Aleluia! Membros saudáveis do corpo dele, onde ele, Jesus, é o cabeça. E nós somos membros. E não há membro que seja inútil, meu irmão. Mas muitas vezes vem uma voz na sua mente dizendo que você não serve para nada. Muitas vezes vem uma voz na sua cabeça dizendo, ou uma palavra de alguém, uma palavra acusadora, um dedo apontando para você, dizendo que você nunca vai ser nada, que você nunca vai servir para alguma coisa, que você não pode ser usado por Deus, que você não pode cuidar de uma vida, ganhar uma vida para Jesus, ou cuidar, ou discipular, ou batizar alguém. Isso é uma mentira do diabo. Rejeita isso em nome de Jesus. Porque você é despenseiro dessa graça, você é mordomo dessa graça, você é participante dessa obra, e o Senhor quer te usar, amém? Isso é maravilhoso, maravilhoso. Eu costumo falar isso quando eu discipulo alguém, ou quando eu dou uma aula, ou mesmo quando eu prego em algum lugar, que mais gostoso do que você ver Deus agindo na sua vida, mais prazeroso, mais maravilhoso, é quando você vê Deus agindo através da sua vida. Porque nós não somos nada, mas ainda assim, Deus nos usa. Deus nos usa. Eu estava lendo uma história hoje, porque assim, quando a gente olha para esse mundo, antes de contar a história, queria que vocês entendessem isso comigo, e eu creio que vocês vão concordar. Quando a gente olha para esse mundo, nós não vemos a graça de Deus. Normalmente a gente vê a desgraça, a ausência de graça. É um mundo sem graça, que é o que está aí fora, sem a graça de Deus. Mas nós experimentamos essa graça aqui, experimentamos essa graça quando oramos, experimentamos essa graça quando nos ajoelhamos diante dEle, quando louvamos, quando estamos aqui no meio do povo de Deus. Mas esse mundo lá fora precisa dessa graça. E eu estava lendo uma história, como eu estava dizendo para vocês, que aconteceu na Etiópia, na África, alguns anos atrás. A Etiópia é um país onde há perseguição a cristãos. É um país que a maioria da população é cristã, mas há muitos muçulmanos.
E numa determinada região mais do interior da Etiópia, onde a maior parte da população era muçulmana, havia um pastor ali junto de uma comunidade de cristãos. E esse pastor tinha sua casa constantemente apedrejada, a igreja era apedrejada, os cristãos que saíam da igreja tinham suas Bíblias, muitas vezes eram abordados ali pelos muçulmanos que pegavam a Bíblia deles e queimavam aquelas Bíblias. E então eles tinham tudo para se revoltar com isso, para retaliar de alguma forma, ou simplesmente para sair dali e se mudar para uma outra região onde houvesse mais cristãos. Mas esse pastor resolveu ficar. E junto com aquela comunidade, eles mantinham uma classinha, uma escolinha de jardim e pré para as crianças. E ele, orando, buscando direção de Deus, o Espírito Santo direcionou para junto da igreja. Eles, ao invés de saírem dali e procurarem um lugar mais tranquilo onde eles pudessem congregar, um lugar mais tranquilo onde eles pudessem adorar a Deus, eles resolveram ficar, e não apenas ficar, como expandir aquela escola. E aí, com a ajuda de organizações humanitárias, com doações, eles conseguiram levantar ali um prédio. Em 4 anos, mais ou menos, eles levantaram um prédio e começaram uma escola. Uma escola mesmo, não uma escola bíblica, mas uma escola que ensinava língua, ensinava matemática, ciências, biologia, etc. Da 1ª à 8ª série. Isso foi em 2008. E, logicamente, os muçulmanos começaram a tacar pedra, tacavam pedra na casa do pastor, na igreja, agora tacavam pedra onde? Na escola. Pois bem, 10 anos se passaram, e hoje essa escola ainda existe. E ela não é mais um prédio, ela agora consiste de 3 prédios. Hoje essa escola tem 800 alunos. Desses 800 alunos, 400 são muçulmanos. Porque aquela escola se tornou uma referência em toda a região. Se tornou a melhor escola. Os cristãos se empenharam em fazer a diferença ali. Não fugir da responsabilidade que eles tinham, não fugir com medo, não fugir por comodismo, mas enfrentar as dificuldades. E ali fazer a diferença. E hoje os pais muçulmanos encaminham seus filhos para aquela escola, para que ali eles estudem e sejam aprimorados, porque ali tem os melhores professores. E aqueles professores, junto com os demais alunos que também são cristãos, conseguem evangelizar os outros alunos que são muçulmanos. Entrar nas casas, falar com pais, falar com mães, e assim levar a graça de Deus, a multiforme graça de Deus. Isso é maravilhoso. Glória a Deus pelo que Ele tem feito naquele lugar. E assim, nós não estamos na Etiópia. Talvez a gente não enfrente esse tipo de perseguição. Ninguém está com uma pedra na minha casa, pelo menos. Nem quiseram queimar minha Bíblia, ainda. Mas nós estamos num condomínio, estamos num escritório, numa escola, numa faculdade, numa família, num bairro, em algum lugar onde a gente pode fazer a diferença, onde a gente pode levar a graça de Deus, onde nós podemos levar a luz de Cristo. E Jesus falou lá em Mateus 5, que a nossa luz deveria brilhar para que os outros vissem as nossas boas ações e glorificassem ao Pai que estás nos céus. E é isso que Ele espera de nós. Que a graça derramada sobre as nossas vidas, nós possamos levar essa graça adiante. Seja levando um copo d'água para alguém, o irmão que me trouxe água me agraciou com um copo de água. Glória a Deus pela vida dele. E você pode levar um copo d'água para um sedento. Você pode fazer uma visita num hospital. Você pode orar por alguém que está passando por dificuldade. Você pode abençoar financeiramente alguém que está com dificuldade financeira. Você pode, talvez você não tenha condições de abençoar, mas você pode ajudar aquela pessoa a conseguir um emprego, correr atrás junto com ela, enviar os currículos dela para outras pessoas. Você pode fazer a diferença na vida de alguém. E assim levar graça. E assim levar o amor de Cristo. E assim levar a palavra do Senhor. E assim levar a luz de Jesus para aqueles que estão nas trevas. Amém? Fique de pé.
Queria já chamar o grupo de louvor. Aqui o texto de Pedro, o versículo 11, quem tiver com a sua Bíblia pode acompanhar. Verso 11, logo na sequência, diz assim: se alguém falar, que fale segundo os oráculos de Deus. Se alguém ministrar, deixe-o fazê-lo segundo a habilidade que Deus te dá, para que em tudo Deus seja glorificado através de Jesus Cristo, a quem pertence o louvor e o domínio para sempre e sempre. Amém. Você é um despenseiro dessa graça, meu irmão e minha irmã. Você é um administrador dessa graça. A graça que está em você precisa ser levada adiante através da sua vida. E talvez você tenha entrado aqui hoje com impedimentos para que essa graça seja manifestada através da sua vida. Seja mágoas, rancores, medo de ser usado por Deus, ou essa sensação, esse sentimento chamado autocomiseração, que significa aquela voz dizendo: eu não sou capaz de levar uma palavra para alguém, eu não sou capaz de orar por alguém, eu tenho vergonha. Meu irmão, minha irmã, é o Espírito Santo que te capacita, não é na força do seu braço, não é na sua técnica, não é no seu muito estudo, apesar que o estudo vai te ajudar sim, a leitura da palavra vai te ajudar com certeza, mas é o poder do Espírito que vai liberar os dons, que vai te capacitar, que vai produzir fruto na tua vida e vai te fazer frutífero para a obra do Senhor. Então eu quero te pedir que você nessa hora coloque a mão no seu coração, e seja qual for o impedimento que você tem encontrado na sua vida para ser usado por Deus, medo, impaciência, talvez você pense: eu não tenho paciência, eu não consigo me libertar, talvez vícios, pecados que estão lá dentro escondidos, te prendendo. Meu irmão, minha irmã, eu já passei por isso, mas a graça de Deus veio sobre a minha vida e me libertou e me capacitou para hoje estar aqui em cima. E amanhã ou depois de amanhã pode ser você, talvez não aqui em cima, mas lá fora, brilhando a luz de Cristo. Coloque a mão no seu coração, porque nós vamos orar agora, e cadeias serão quebradas neste lugar em nome de Jesus. De olhos fechados, eu quero te dizer uma coisa: um vaso pode ser de vários materiais, ele pode ser grande, pequeno, ele pode ser de barro, pode ser de cerâmica, pode ser de louça, de vidro, mas o que interessa para um vaso é o vazio que está dentro desse vaso, porque esse vaso vai ser cheio de alguma coisa. Você, meu irmão e minha irmã, é um vaso nas mãos do Senhor para ser cheio do poder de Deus, do Espírito Santo de Deus. E nessa hora nós vamos orar, e oramos agora a Ti, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor atente para cada vida que está aqui neste lugar. Ó Deus, que o Senhor atente para cada coração que está sendo colocado diante de Ti. E o Senhor sabe o que tem enchido, o que tem ocupado o espaço que é Teu. Ó Deus, seja tribulação, seja confusão, seja a correria do dia a dia que tem impedido os Teus filhos e Tuas filhas de fazerem a diferença onde eles têm entrado, Senhor. Ó Deus, vem nessa hora remover, Senhor, toda a carnalidade, todo mundanismo que tem ocupado o papel, o poder, a área do Espírito Santo, o local de trabalho do Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, que seja removido pela Tua mão poderosa nesta hora. Ó Senhor, se há mágoa, se há feridas aqui em pessoas, Senhor, ó Deus, que tem impedido elas de exercerem os seus dons, de serem, Senhor, usadas por Ti, que haja cura nesta hora em nome de Jesus. Ó Deus, que elas possam ser cheias de Ti, experimentar a Tua cura, experimentar o Teu poder sendo agora, Senhor, agindo agora, curando e enchendo cada um desses vasos para a Tua glória e Teu louvor, Senhor, em nome de Jesus. Seja o que for, Deus, que está ocupando, entulhando, Senhor, essas vidas e impedindo elas de serem instrumentos de vida,
de serem, Senhor, dispenseiros dessa graça, Senhor, que caia por terra agora em nome de Jesus. Se há pecado, se há sujeira, ó Senhor, vem purificar agora com o teu sangue, vem cobrir agora com o teu sangue, vem tornar esses vasos puros, vasos de honra para ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Opera, Senhor, para a tua glória e para teu louvor, Senhor, para que teu nome seja exaltado através desse povo, para que teu nome seja exaltado através da tua igreja, para que a tua graça se manifeste em bairros, em ruas, em becos, em casas, em famílias destruídas, ó Deus, em escolas, em faculdades, ó Deus, aonde o Senhor levar os teus filhos, que eles sejam, Senhor, dispenseiros dessa graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Contudo, aos que receber e aos que creram em meu nome, deu-lhes o direito de se tornarem os teus filhos. Espírito de Deus testifica com nosso espírito que somos os teus filhos, que somos os teus filhos. O Pai me adotou,
Glória a Jesus. Como filhos, vamos dar as mãos, vamos dedicar ao Senhor nosso mês de junho. Aleluia. Oh, obrigada, Senhor. Chegamos a Ti, Senhor, como filhos, ó Deus, diante do Pai nesta hora. Ó Deus, em unidade, Senhor, nós queremos neste momento apresentar a Ti o mês de junho, Senhor. Tu sabes de todas as coisas, nossa semeadura nesta noite. Espírito Santo de Deus, nós dependemos desta graça que o Senhor confia em nós. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mordomos fiéis desta graça, e que o mês de junho, Senhor, seja mais uma expressão, ó Deus, em nome de Jesus. Nós submetemos a Ti também congressos, tudo que teremos neste mês, que seja mais um mês, ó Deus, de manifestação do Senhor, de milagres do Senhor, de curas do Senhor, de testemunhos de vida. Nós chamamos a vida do Senhor no mês de junho, em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Oh Deus, nós te agradecemos como Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Agora filho sou, não sou mais órfão. O Pai me declare, não sou, com toda a tua força. Agora filho sou, não sou mais, o Pai, não sou, filho sou, não sou mais órfão, o Pai me adotou, o Pai me adotou, teu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Declare, o Pai me adotou. Yeah! Oh, o Pai me adotou. Seu amor me encontrou. Eu era órfão, hoje sou filho. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.